Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas e hoje nós vamos falar sobre transformadas de Laplace. Nós já fizemos outros exemplos de transformada de Laplace, ainda não estamos utilizando a tabela, estamos fazendo pela definição, e nesse exemplo aqui nós vamos utilizar um conceito que nós já vimos em limites, derivadas, integrais, que vale aqui para transformada. Tá? Se eu tiver uma transformada da soma ou da subtração, eu posso transformar em soma das transformadas ou subtração das transformadas. A mesma ideia com a constante multiplicativa, a gente pode tirar ela da transformada para fazer o processo. Isso ajuda bastante na resolução e a gente consegue resolvê-la por partes de forma mais tranquila. Então, eu vou usar aqui esse conceito e vou usar a transformada do seno de 2t que a gente já fez no exemplo de aula passada. E vocês podem conferir na aula, no vídeo relacionado que nós temos aqui, como fazer a transformada do seno de 2t pela definição. Nesse exemplo aqui eu vou fazê-lo mais direto, porque eu já tenho ele pronto e é bem demorado para fazer esse aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Tá? Então, propriedades, soma, subtração e constantes. Tá? É isso que a gente pode fazer. Nós podemos separar a soma e a subtração de transformadas e nós podemos retirar as constantes. Como seria fazer isso nessa transformada aqui? Eu tenho um exercício que é calcule a transformada de 3t menos 5 seno de 2t. Então, se eu usar a propriedade da subtração, eu posso fazer aqui ó, a transformada de 3t menos a transformada de 5 seno de 2t. Estou fazendo bem passo a passo aqui para ela ficar bem detalhada. Tá? Essa última chave aqui não precisava, tá? Mas tudo bem. Então, eu mudei aqui uma transformada que tinha uma subtração na subtração das duas transformadas. O que eu posso fazer além disso? É tudo opcional, tá? Vocês podem trabalhar com ela inteira, mas é complicado. Eu posso tirar esse 3 e eu posso tirar esse 5, tá? E aí eu ficaria assim, ó, no primeiro, 3 vezes a transformada de t menos 5 vezes a transformada de seno de 2t. Olha, usamos a propriedade aqui, depois usamos aqui novamente, e aí nós temos duas operações para fazer. 3 vezes a transformada de t, que eu vou chamar de 1, a transformada de t, que eu vou fazer aqui, e menos 5 vezes a transformada do seno de 2t, que eu vou chamar de 2. Essa 2 aqui foi resolvida no vídeo anterior, tá? Depois, quando vocês verem a tabela de transformadas, vai ficar feito pela tabela, mas por enquanto é por definição. E a transformada do seno de 2t é 2 sobre s quadrado mais 4. Tá? Então essa aqui está pronta. O que a gente vai fazer aqui? A transformada de t. Tá? Então vamos fazer a transformada de t aqui do ladinho. Então, 1 transformada de t é igual a integral definida entre 0 e infinito de t vezes o exponencial de menos st dt. Certo? Definição de transformada que a gente já viu aí em aulas passadas. Então, aqui tem que ser integral por partes. Esse termo é u e esse restante todo aqui é dv. E aí a gente começa. U igual a t, du é igual a derivada de t, que é 1 dt. E aí eu tenho o dv, que é esse exponencial de menos st dt. Aqui a gente tem o u, deriva para encontrar o du. Aqui a gente tem o dv e integra para achar o v. Tá? A integral disso aqui é o próprio exponencial de menos st dividido pela derivada do expoente. Tá? A derivada do menos st em relação a t é menos s. Então eu posso pôr o s aqui e o menos aqui. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como integrar o exponencial, eu vou deixar aqui um rascunho bem rapidinho aqui do lado, que é assim, integral de exponencial de menos st dt.
eu vou chamar de u o expoente, que é menos st, e o du, que é a derivada dele, que é menos s dt. Então, o meu du dividido por menos s é igual a dt, certo? Então, é isso que a gente faz. Pega o menos st e troca por u, pega o dt e troca por du sobre menos s. Por isso que sai o menos s no denominador. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre integração do exponencial, vocês podem dar uma olhada na playlist cálculo 1 aqui, que tem esse exercício resolvido. Beleza? Então agora vamos montar a nossa integral por partes aqui, já utilizando a contração da definição, para a gente não precisar escrever o limite quando b tende ao infinito, que a gente definiu lá na primeira aula. A gente pode fazer isso mais direto, tá? Então vai ficar assim: u vezes v, que eu tenho que aplicar, né, entre 0 e o infinito, menos a integral entre 0 e infinito de v du. Essa integral aqui que a gente vai resolver, tá? Vocês não precisam fazer todas as contas aqui no 0 e no infinito. Se vocês quiserem escrever ela um pouco melhor para entender, dá para fazer, ó, porque o exponencial tem um expoente negativo. Então vai ficar t que multiplica. Aqui pode ficar o menos, tá? E o exponencial de menos st desce. Então eu vou colocar menos 1 aqui, só para indicar que ficou o menos do exponencial e ele desceu. Ficou s vezes exponencial de st, certo? Fiz esse passo a mais aqui para clarear a ideia de vocês, ó. O exponencial tem um expoente negativo, então eu desci o exponencial de menos st, ficou o exponencial de st, o s já estava aqui e o menos ficou para o 1 aqui, beleza? Nessa segunda parte aqui, o que acontece? Tem um menos aqui fora, mas eu vou precisar desse menos lá dentro. E esse s é uma constante porque eu estou integrando em relação a t. Então eu posso tirar menos 1 sobre s, ó. Esse s aqui que saiu. Integral imprópria entre 0 e infinito de exponencial de menos st. Esse menos que está antes dele aqui, posso deixar ele aqui? Posso, mas eu vou colocar ele aqui, ó, menos 1 dt. Vejam o que a gente fez, né, nesse passo. Só organizou. Pegou o menos, deixou aqui, pegou o exponencial de menos st, abaixou, ficou multiplicando o s com um expoente positivo. Esse menos deixou na posição, esse s que era denominador saiu como 1 sobre s, e esse menos que multiplicava o exponencial eu passei depois dele porque eu vou precisar fazer manipulação, tá? Então, avançamos. O que a gente tem aqui? Bom, nós temos que aplicar essa sentença ao infinito e essa sentença no zero. Se a gente pensar no infinito, o que vai acontecer? Eu vou ter um t que vai para o infinito e eu vou ter um exponencial de st. O exponencial vai crescer muito mais rápido que o t. Então, esse exponencial, quando o t for muito grande, vai ser muito maior do que o próprio t, porque o exponencial é uma potência 2,71. Então, quanto mais o t aumenta, mais o denominador cresce mais rapidamente que o t. Então, quando o t for para o infinito, o resultado aqui é 0, certo? Porque o denominador cresce mais rápido que o numerador. E quando o t for 0, o que vai acontecer? Quando t for 0, é 0 vezes qualquer coisa que é 0. Então, toda essa parte inicial aqui teve como resultado 0 quando eu apliquei no infinito e 0 quando eu apliquei no zero. Então, essa parte inicial toda aqui zerou. Basicamente, se anulou. Tá? Sempre vai acontecer isso, não, cuidado. Beleza? Aqui nós ficamos com essa integral para fazer. Então, o que nós temos? Nós temos o u, que é menos st, e o nosso du, que é menos s dt. É a mesma que a gente fez aqui em cima, tá? Du dividido por menos s é igual a dt. Então, como essa primeira parte toda aqui zerou, a gente nem vai recopiar ela, né? Desnecessário. E nós vamos ficar aqui com menos 1 sobre s vezes a integral entre 0 e o infinito.
exponencial, o nosso menos st é u, e o nosso menos 1 dt, ou menos, esse menos que eu deixei aqui nem vai precisar. O dt é du dividido por menos s. Certo? A princípio aqui, a gente está com ela bem encaminhada para a finalização, certo? O que a gente pode fazer a mais aqui? A princípio, nós podemos passar esse menos s lá fora, ou podemos fazer o menos com menos aqui também, para organizar ela. Tem algum sinalzinho aí que não está de acordo. Estou pensando onde ele pode estar. Menos aqui, esse menos saiu. Então, tudo bem, assim mesmo. Então, vai ficar aqui. Esse menos com esse menos a gente vai cortar e vai sair o s lá fora. Então, vai ficar menos 1 sobre s quadrado, certo? Esse menos com esse menos aqui, eliminei. Esse menos com esse menos. E a integral do exponencial de u du é o próprio exponencial de u, que no caso é o exponencial de menos st, que nós vamos aplicar em zero e nós vamos aplicar no infinito, certo? O que acontece nesse caso aqui, tá? Então vai ficar menos 1 sobre s quadrado. Se a gente pensar no exponencial de menos st, isso aqui é 1 sobre exponencial de st, para a ideia ficar mais clara. 0 e infinito, porque o exponencial tem um expoente negativo. Então vai ficar menos 1 sobre s quadrado. Se eu aplicar o t no infinito, o que vai acontecer? Eu tenho 1 sobre exponencial de st e o t cresce muito. O denominador vai ficar cada vez maior e esse resultado tende para 0, menos da definição de integral. Se eu aplicar esse 1 sobre exponencial de st no zero, é 1 dividido por exponencial elevado a zero. O exponencial elevado a zero é 1. 1 dividido por 1 é 1. Aqui que fechou a ideia do sinal, que eu estava preocupado que ia dar errado. Menos 1 sobre s quadrado vezes 0 menos 1, que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 sobre s quadrado é 1 sobre s quadrado. Então, esse resultado aqui é da transformada de t, tá? Isso aqui é a transformada de t. 1 sobre s ao quadrado, beleza? Agora o que a gente faz? Vamos montar a nossa equação lá, que é 3 vezes a transformada de t menos 5 vezes a transformada do seno de 2t. E aí é só montar a operação para finalizar, tá? Então ela vai ficar da seguinte forma. 3 vezes a transformada de t, que a gente acabou de calcular, que é 1 sobre s quadrado, menos 5 vezes a transformada do seno de 2t, que é aquela que a gente utilizou da aula passada, que é 2 sobre s quadrado mais 4. Nosso resultado aqui vai ser 3 vezes 1 sobre s quadrado, 3 sobre s quadrado, menos 5 vezes 2, menos 10 sobre s quadrado mais 4. Se quisesse dar uma organizada, mais s ao quadrado vezes s ao quadrado mais 4, que é o MMC, s ao quadrado vezes s ao quadrado mais 4 por s quadrado, sobra s quadrado mais 4, 3 que multiplica s quadrado mais 4, menos s vezes s quadrado mais 4 dividido por s quadrado, sobra s quadrado vezes menos 10 vezes s quadrado. Aí, distributiva. 3 vezes s quadrado, 3s quadrado, 3 vezes 4, 12, menos 10s quadrado. Tudo isso dividido por s ao quadrado vezes s ao quadrado mais 4. Igual, aí depende muito do que o professor vai pedir para vocês, né, de onde finalizar o exercício, mas basicamente ele já está pronto há algum tempo, a gente só está escrevendo melhor. 3s quadrado menos 10s quadrado, menos 7s quadrado, mais 12,
dividido por s² vezes s² mais 4 é o nosso resultado final dessa transformada aqui. Beleza? Como eu já disse em outras aulas, é trabalhoso o processo por enquanto, porque a gente não está utilizando a tabela, mas é importante fazer sem a tabela para fixar a ideia e melhorar a resolução posterior de vocês quando a tabela fizer boa parte do trabalho, mas não todo. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima aula, valeu!